objetivo. Preste atenção. A palavra do Senhor vai falar que o profeta Isaías, ele profetizou sobre o Messias. E a Bíblia diz que o Messias era esperado pela nação de Israel. A Bíblia também vai nos revelar e vai nos mostrar que o povo de Israel, a mesma descendência que Deus levantou da geração de Abraão, ela ficou escrava por 400 anos na mão de um faraó severo. Não foi um dia, não foi uma noite, foi 400 anos. Passou geração e entrou geração. A Bíblia vai falar que eles nasciam os filhos. Quando era mulher, ficava em casa. Mas quando era filho homem, desde a sua infância, ia a tratamento. Depois que dava uma idade, pastor, virava escravo. Já nascia com o nome de escravo. Já nascia como escravo. Mas a palavra vai dizer que o Senhor Jesus, ele veio para nos livrar da escravidão, das trevas. Se você nesta noite acreditar que Jesus já te livrou da escravidão, das trevas, então não se preocupa, porque eu tenho certeza que não há demônio, que não há principado que possa tocar naquele que foi marcado por Cristo. Você tem a marca, e essa marca está sobre você. Uma coisa interessante é que esta terra aonde Jesus pisou, chamada Zebulão e Naphtali, pastor, ali tinha pescadores, ali tinha homens da tribo de Zebulão e de Naphtali, mas eles estavam esperando a libertação, eles estavam esperando algo específico, estavam esperando o Messias. Eu fico imaginando Pedro, pescador bravo, pensando num camarada bravo, era Pedro. Mas imagina Pedro pescando a noite inteira. De repente, aparece o Messias na beira da praia. E Jesus olha para ele e diz: Pedro, lança a rede, volta a pescar. Eu fico imaginando Pedro olhando para ele assim: é que esse camarada, eu sou experiente, eu pesco a noite inteira, eu pesco todos os dias, eu sei a hora, sei o momento que tem peixe. Mas Pedro olhou e disse assim: segundo a tua palavra, eu irei. Sabe o que eu quero dizer para ti nesta noite? Que quem confia e quem acredita na palavra de Deus, ainda que ficou uma noite inteira, ainda que ficou um mês inteiro clamando, orando, pedindo resposta de Deus, e não obteve resposta naquela noite, não se preocupa, que no arraial da manhã Ele vem para te dar resposta. Que no arraial da luz do sol da manhã, o meu Deus, o teu Deus, Ele chega com resposta para ti. A luz brilhou e vai brilhar sobre a sua vida, vai brilhar sobre a tua casa. E se nós temos que crer que essa palavra é verdadeira, irmão, se você não crê e não acredita que o seu Deus é vivo, eu tenho a certeza de uma coisa: o diabo sabe que Deus existe. O diabo sabe que o nosso Deus é verdadeiro e fiel, e Ele vai cumprir tudo que está escrito sobre esta palavra. É por isso que em Apocalipse diz que resta pouco tempo. Ele sabe, Apocalipse capítulo 12, a Bíblia vai falar que o diabo mesmo, Deus falando assim, dando a revelação para João e dizendo uma palavra profética para mim, para te deixar bem alerta, dizendo para mim e para você assim, que o diabo fala assim, ó, ele sabendo que resta pouco tempo para ele. Então, se resta pouco tempo, se ele conseguiu rastar a terça parte do céu, imagine esse povo que não queira compromisso com Deus. Imagine esse povo que não quer compromisso com a palavra. Imagine esse povo que até mesmo entra na igreja, ouve as alertas de Deus. Deus alerta a pessoa, livra ela do laço do passarinheiro, às vezes, da morte, livra várias pessoas. Por causa do que, pastor? Por causa de uma promessa que Deus tem sobre a sua vida. Se você tem promessa, não se preocupa. Se você entregou a sua vida para Cristo, não se preocupa. Deus te chamou para marcar a sua história. Mas sabe o que eu estou vendo em muitas pessoas? É que ela, quando ela tem um encontro com Jesus, quando vem a primeira luta, quando vem a primeira dificuldade, ela para no meio do caminho e volta a fazer aquilo que agrada o diabo. E uma vez ela fazendo aquilo que agrada o diabo, Deus fica de mãos atadas e não pode fazer nada. Por
Decisão própria. Decisão própria. Livre-arbítrio. Eu não posso chegar assim na minha esposa e ela um dia falar para mim assim: eu não quero mais Cristo, não quero ir mais na igreja. Eu não posso chegar nela e levar na marra. É decisão própria. Agora, as consequências do pecado, a consequência que você planta quando vem. Fala para você: o boleto, no final do mês, a conta cai. É a mesma coisa. Tudo que o homem planta, ele colhe. Querendo o homem ou não, o diabo sabe desta lei. Então é por isso que ele seduz as pessoas a plantar sementes ruins. Por isso que ele seduz as pessoas a plantar sementes do mal. Porque ele sabe que ainda tem muitas pessoas que pensam assim: ah, pastor, eu vim para a igreja, parece que a coisa piorou. Não, não é que a coisa piorou. É que Deus está te lapidando. É que Deus está te levando você para o deserto. É que Deus está levando você para um lugar secreto, para você passar pelo teste. Qual é o teste? O teste da tentação. Para que você tenha firmeza que quando você passar no teste, você vai ser uma pessoa inabalável. Vou te explicar algo aqui muito interessante dentro da palavra de Deus que o Senhor Jesus nos ensina dia após dia. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. O que nós estamos dando nos ouvidos nos dias de hoje? A palavra de Deus. O que tem entrado nos nossos ouvidos? Não, pastor, nos meus ouvidos tem entrado as notícias ruins. No meu ouvido tem entrado o laudo porque o médico me deu. No meu ouvido tem entrado palavras que eu escuto dentro da minha casa que eu não vou conseguir, que eu vou ser sempre derrotada, que você sempre derrotado, que eu não vou chegar em lugar nenhum. Essas palavras que você está ouvindo. Mas a Bíblia diz que quando você ouve a palavra de Deus, a Bíblia diz que a fé, ela brota no teu coração. E se você deixar essa terra é ruim, se você deixar Deus adubar ela, e se ela estiver bem adubada, quando essa semente cair, ela vai dar frutos, e 100 vezes mais. Quando a palavra caiu no coração de Pedro, automaticamente Jesus disse assim para ele assim: eu não vou fazer de você, eu não quero ver você como pescador de homens, ou de peixes, mas eu quero ver você pescador de homens. Fala para o seu irmão: qual é o seu talento? Qual é a área que você trabalha? No seu serviço você tem que falar de Jesus para as pessoas? Ou tem se escondido? Ou tem ocultado? Com medo das pessoas te apontar? Com medo das pessoas olhar para você e falar assim: mas o crente. Não, o seu testemunho vai mudar a história daquele lugar. Por que, pastor? Porque a palavra é a mesma. Não adianta. Nos dias atuais que estamos vivendo, não adianta você ficar até mesmo passando a mão na cabeça. Não adianta você ficar assim, tentando dar curva para a palavra de Deus. Ou é sim ou não. Ou a pessoa ela se apega com Deus, ou ela é totalmente 100% do mal. Porque Deus não tem linhagem com o mal. Deus não tem compromisso com aquele que pratica as coisas erradas. Deus é até misericordioso. Fala assim: Deus é até misericordioso. Por causa de uma oração, por causa de uma promessa, Deus ele vai dando corda para a pessoa, vai dando tempo para ela se converter. A lembra do rei Acabe? Quem a lembra do rei Acabe? Deus deu tempo para ele se converter. Deus teve tanta misericórdia do rei Acabe. Deus teve tanta misericórdia que mandava o profeta lá dentro do palácio para falar com ele. Deus mandava sempre o porta-voz dele falar. Você sabe que quando Deus manda alguém para falar de Jesus para você, porque Deus está tendo misericórdia de mim de você. Mas Deus manda alguém para orar por você, é porque Deus está dizendo assim: eu estou te dando mais uma oportunidade. E chega um tempo que Deus fala assim: não quer viver de qualquer maneira? Então viva nas trevas. Continue com essa vida. E o fim de tudo isso é trágico. Porque olha bem,
Da onde Deus te tirou? Você quer voltar? Quem quer voltar para o sofrimento? Eu não quero. Aí que muitos falam assim, servir a Cristo é tão ruim porque é perseguido, é caluniado. Se você mentir, não pode mentir mais. Se você sair nas noitadas, não pode sair mais. Quem disse que você não pode sair da noite? Você pode pegar a sua família e comer uma pizza. Você pode ir a uma lanchonete, sim ou não? Você está no mundo. Quem paga imposto aí? Você paga? Então você está tudo certo. Você é um cidadão. Nós não podemos misturar. Cristianismo, irmão, tem misturado muitas coisas. É por isso que muitas pessoas não se achegam a Cristo. Porque às vezes o cristianismo coloca prisão sobre elas. Isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Só tem uma coisa que Deus deixa no legado dele, a palavra dele que não pode. Fala o que, pastor? O pecado. Acabou. O pecado é o único que faz a separação entre o homem e Deus. Uma coisa é simples e poderosa. A sua decisão pode mudar a história da sua família. A sua decisão pode mudar o legado da sua família. O que nós estamos deixando para a geração futura? Glória a Deus. O que nós estamos deixando para a nossa geração futura? O que nós estamos ensinando para elas? Nós vemos uma geração de juventude perdida. Nós vemos uma geração dentro da igreja perdida. Muitas pessoas querendo um milagre, mas ela está perdendo o milagre dentro da igreja. A família é primordial. A família, acima de Deus em primeiro lugar, depois vem a família. A Bíblia vai falar assim: nós não cuidamos da nossa família. E aí? Temos que zelar da nossa família. Uma coisa importante. Você já reparou como que era a situação de Pedro? Quando ele encontrou com Jesus, estava boa a situação dele? Estava boa? Não. Pedro, quando voltava para casa, ele encontrou a sogra doente, enfermo, espírito de enfermidade estava na sogra. Pastor, mas era uma simples febre, mas era febre. A tua Bíblia diz que um jovem morreu com uma dor de cabeça. Deu uma dor de cabeça no jovem e o jovem morreu. Até que o profeta foi lá e ressuscitou ele. Ele disse: pastor, é uma dor simples. Não é uma dor simples. Uma febrinha simples. Não é uma febrinha simples. Eu vou tomar um dipirona, vai passar. Tem pessoa que toma dipirona não sai. Toma remédio não sai. Quando acontece isso, fala para o seu irmão: o que é, pastor? É espiritual. O mundo espiritual é uma guerra. O mundo espiritual, se você entrar na atmosfera espiritual, você fica mais doidão ainda. Você tem que saber discernir o que é certo e o que é errado. Fala assim: pastor, eu quero um dom, que esse dom muitas pessoas não pedem mais. E ele está em nós. Porque a Bíblia diz que aquele que tem o Espírito Santo, dom nenhum falta nele. Esse dom é o dom do discernimento de espírito. Você tem que ter isso. Na sua casa, no seu trabalho. Você tem que discernir qual é o espírito que está falando com você. Glória a Deus. Porque nem todas as pessoas que falam do seu lado são de Deus. Nem todas as pessoas que falam assim: oi, minha amiga, oi, meu amigo, no serviço. É teu amigo, é tua amiga. Não caia nessa. O nosso adversário é esperto, ele é inteligente. Ele tira a pessoa da casa de Deus. Simples. Simplesmente. É só tirar um dia ela do culto. E ela começa a se afastar devagarinho. Devagarinho. Quando ela vai perceber, se ela vinha 3 vezes na semana no culto, ela vem só no domingo. Aí no domingo ela falta o domingo, no outro não vem. Quando ela vai ver, ela só vem um dia no mês. Quando ela vai ver, ela já está envolvida
pegou o gostinho do mundo de novo. E uma coisa interessante que o nosso Deus, ele deixou bem claro para cada um de nós: buscar-me-eis, me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Aleluia. Deus deixou um alerta e falou para o profeta foi até o rei Asa, diz assim: Rei Asa, enquanto buscares o Senhor, o acharás. Quando o deixares, o deixarás. O segredo é buscar, o segredo é se entregar para Ele. Quanto mais você se envolva na obra, quanto mais você se aproxima na obra de Deus, mais você se aproxima de Deus. Aí está o perigo. Por quê, pastor? Porque o teu adversário não vai ficar quieto, porque ele sabe que você é uma bomba atômica para ele. Toda pessoa que jejua, toda pessoa que ora, toda pessoa que vigia e obedece a palavra de Deus, para o diabo aqui na terra, é uma bomba atômica. Só ele usar a fé e abrir a boca. O diabo sabe que quando uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela abre a boca, ela ganha multidões de pessoas com as simples orações. Fala para o seu irmão assim: irmão, fala para ele, irmão, a partir de hoje, eu quero dar trabalho para o diabo. Porque se ele pegar uma pessoa, ele vai fazer aquela pessoa dar trabalho para a família. Então dá trabalho. Para ele é o mundo agora. Dá trabalho ao mundo para ele. Começa a dar trabalho para ele. Como pastor vou dar trabalho para ele? Começa a resgatar as almas perdidas. Por que Jesus chamou Pedro? Por que Jesus chamou Pedro? Pedro não tinha nenhuma característica de homem de Deus, tinha. Saulo tinha. Ainda lê, que era um judeu e conhecia a lei. Mas tinha. Moisés tinha. Gideão, os camaradas inventou tanta desculpa para Deus, para não seguir Deus, para não fazer a vontade de Deus. Você sabe que às vezes nós inventamos desculpas, e para Deus não tem desculpa. Se Deus aparecer para ti hoje e falar assim: você vai fazer isso, é isso. Se tu não fazer, está perdido. Porque a tua vida a partir daquele momento não vai ser a mesma. Porque aonde você for, o Espírito Santo vai te incomodar. Tem pessoas que ela tem um chamado na vida dela. Deus te chamou. Mas o problema é que o medo não deixa ela. Gideão não desculpa: eu sou o mais pobre da minha família. Em outras palavras, no dia de hoje, eu não tenho dinheiro. Eu trabalho pelo salarinho, e esse salarinho dá para nada. Eu até falo, salarinho não dá para nada. Ela já está profetizando que ele é o quê? Pobre de maré, decide. Mas quando a pessoa, ela é de fé, ela pega aquele pouquinho que ela tem e transforma em coisas grandes. Deus trabalha nas coisas pequenas, nas coisas simples. Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Aleluia. Sabe por que Deus te escolheu? Para confundir aquele que um dia que olhou para você e falou assim: aquele lá não tem jeito. Aí Deus foi lá e te escolheu, te colocou você na igreja. Para que Deus traz alguém para a igreja? Se é Ele que trouxe você. Você não vem por causa de um convite, porque o pastor sabe pregar, porque alguém profetizou sobre a sua vida. Não porque você tem um problema na vida. Problema todo mundo tem ou não tem? Fala assim: você quer um pouquinho de problema? Pastor, eu quero dinheiro. Você vai encontrar muito problema. Quanto mais tem, mais problema tem. Quanto mais é dado para você, mais é cobrado. Eu vejo pessoas falando assim: pastor, eu estou lá na frente, eu quero ser carregado. Vamos lá. Você quer ser carregado? Quero mais. Então você vai ter mais problema para resolver. Vai dar mais dor de cabeça ainda. Então quer dizer, quer poder? Quer unção? Quer graça? Então você vai ter o quê? Mais responsabilidade. A obra de Deus, ela é formada com responsabilidade.
Se não tiver compromisso, não adianta. Você sabe que tem pessoas hoje que não tem mais compromisso? Ou não? Ou estou falando bobagem? Tem pessoas que não têm mais compromisso. Glória a Deus. Deus trata Deus como se fosse um mágico. Trata Deus como se fosse Deus é obrigado a me abençoar e tudo acabou. O dia que eu quiser ir na igreja, eu vou. O dia que eu quiser fazer isso, eu faço. Não é assim. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que quando alguém coloca a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Glória a Deus. E a Bíblia vai falar coisas, mais coisas de homens que sofreram por causa de desobedecerem a Deus. Eu vou falar de alguns nomes deles aqui. Saul era cristão ou ímpio? Cristão. Cristão. Vamos lá, Saul era cristão ou ímpio? Era cristão. Saul profetizou. Saul era da tribo de Benjamim. Saul fazia parte da linhagem do povo de Abraão. Deus deu uma ordem para ele, encheu ele do espírito. O camarada profetizou no arraial dos profetas. Alguém olhou e falou assim: quem é esse camarada? Você é o filho de Quis? O que ele está fazendo aqui? Saul profetizando. Mas a Bíblia vai falar que ele vacilou, desobedeceu a voz de Deus. O profeta vai à casa, o profeta vai ao recado dele e fala assim: ó, você já venceu guerras, mais guerras. Agora Deus tem uma missão para ti. Fala para o seu irmão assim: Deus tem uma missão para ti. Pessoas de Deus hoje falam para você assim: você tem uma missão para ti. Hoje, vai lá na casa do Joaquim, mas o Joaquim é macumbeiro. Vai lá e traz ele para mim. Custa que custar. E aí? O que você faz? Não vou lá não, porque Joaquim é macumbeiro. Não vou lá pregar para ele não, tem um monte de gente para pregar, vai lá pregar para ele. Eu não. E se Deus mandar? E se Deus mandar você? Você vai recuar? Se Deus mandar você falar para um incrédulo, um assassino, bandido, você vai recusar a voz do Espírito Santo? É o que Saul fez. Deus deu uma ordem, Deus deu uma missão, Deus deu uma missão para ele: vai lá e destrói todos os amadores. Não pega nada deles, destrói todos, de criança até o maior. Não deixa ninguém. O camarada vai lá, pega ouro, pega as mulheres, o rei, e não mata. E esconde o rei, achando que os olhos de Deus não estavam vendo. O profeta vem e o profeta escuta: Bé, os animais. Pergunta para Sansão: o que é isso? Que merda. Desculpa. Não, para Deus não tem desculpa. Se Deus te deu uma ordem, é para você fazer. É para você executar. Vou te ensinar algo aqui. Se o seu carregado da empresa que você trabalha te dá uma ordem, você vai executar ela ou você vai ficar olhando para ela? Executar. Ou vai executar, vai fazer a obra, ou vai ficar parado? Porque se você ficar só olhando, não vai sair dali. Você tem que fazer o trabalho. Tem que mostrar que você é profissional naquilo. É o que Deus fez com Saul. Deus confiou em Saul para destruir os inimigos de Israel. Não era para deixar nenhum. E ele deixou. E olha o que o profeta faz. O profeta diz: vai, espada, manda trazer o rei. Corta a cabeça do rei. É assim Saul quer fazer. A partir de agora, o seu reinado será de outro. Um homem segundo o coração de Deus. Não, Davi não tinha nada a ver com isso para entrar na filha que ele entrou. Você não tem nada a ver no que você entrou, mas você entrou. E se entrou, entra de cabeça. Eu vou te ensinar uma coisa. Seja sincero. Quem já foi do lado do lado? Pastor, o que é isso? Que língua é essa? Quem já foi do lado?
Já foi na maconha? Ninguém? Eu já fui no documentário. É? Eu já fui. Você sabia que ele se entrega de corpo e alma ao diabo? Total, sem limite. Dá até sangue deles próprios. E nós cristãos? Um pouquinho para Deus está bom. Deus quer o nosso total. Deus quer a entrega do nosso coração sincero, quebrantado, verdadeiro. É sim, sim ou não, não. Aleluia. Se você entrou na obra, irmão, vamos lá. Temos muitas pessoas sofrendo e morrendo. E nós vemos, e às vezes batendo palmas. Hoje dá nojo. Hoje, muitas pessoas não respeitam mais o cristianismo. Não se respeita mais. Por quê? Fala, por quê, pastor? Crente pulando carnaval. Cantores. Eu fiquei indignado hoje, pastor.